Tá? Bom, senhores, então eu sou, como foi falado, eu sou capitão da Polícia Militar, e eu tenho realmente me dedicado muito ao estudo da questão de direitos humanos e da questão de segurança pública. E eu acho isso extremamente importante. Eu vejo vocês aqui vindo hoje nessa casa, discutir sobre segurança pública, falar sobre segurança pública, que muita gente acha que isso aí, eu sei tudo sobre segurança pública. Segurança pública é que nem futebol, todo mundo sabe. Todo mundo sabe a escalação do Brasil. E segurança pública também todo mundo fala de polícia, todo mundo sabe tudo. Mas realmente, segurança pública é muito maior do que polícia, e as pessoas não têm noção disso. Então, esse fórum aqui de discussão, a Comissão de Segurança Pública, realmente é um passo muito forte para nós começarmos a discutir realmente o que nós queremos nessa questão da segurança pública. Como se nós queremos realmente um sistema nacional de segurança pública eficaz, forte, um sistema de segurança pública defensor realmente da dignidade do ser humano. Tá? Então, é muito bom a gente estar aqui discutindo essas questões. É muito bom a OAB estar discutindo, seria muito bom a universidade estar discutindo. Tá? São poucos os cursos voltados à questão da segurança pública no Brasil, pouquíssimos. Eu sou coordenador de um, e a gente muitas vezes não consegue fechar o curso porque as pessoas não têm interesse. Quer dizer, você vê nas pesquisas que segurança pública é um dos maiores medos da sociedade, é um dos fatores que mais aflige o cidadão, mas mesmo assim as pessoas não querem discutir segurança pública, em alto nível, lógico. Então, parabéns à Ordem por esse trabalho, né, que ela vem desenvolvendo já há um bom tempo. Bom, a primeira coisa que me perguntam, falar assim, por que sistema português de segurança pública? Alguém se perguntou disso aqui? Alguém teve essa, fala assim, por que sistema português, né? Por que alguém perdeu tempo estudando o sistema português de segurança pública? Tá? Fala a verdade, no início, quando eu comecei a estudar no mestrado e no doutorado, essa questão de segurança pública, eu também não me preocupei em nada com a questão do sistema português de segurança pública. Fala a verdade, eu nem sabia como era o sistema português de segurança pública. Isso já em 2002, 2001, né? Eu não sabia. Por quê? Eu sempre tive como referencial, que acho que a maioria de vocês tem também, referencial, polícia americana, na Europa, a Gendarmerie francesa, na Itália, os Carabinieri, na Espanha, a Guarda Civil. Então, quer dizer, eu tenho esses parâmetros, a gente sempre teve esses parâmetros. Agora, alguém já tinha ouvido falar da polícia portuguesa? A gente nunca viu. Então, por que eu fui estudar isso, né? Quando eu comecei a estudar, o meu foco de estudo realmente era a Gendarmerie francesa. Porque ela, desde as invasões napoleônicas, com a realização das invasões por Napoleão por toda a Europa, ele disseminou também esse modelo de polícia por toda a Europa. Então, basicamente, toda a Europa adota esse padrão de gendarmerie. Tá? E eu fui estudar realmente esse padrão, fui estudar na fonte. Só que todo mundo que eu conversava falava o seguinte, você já viu o sistema português? Não, não vi. Uma vez eu vi isso, 2, 3 vezes, 4 vezes. A primeira vez que eu estive na Europa, me falaram, você já passou em Portugal? Eu falei, não passei em Portugal. Aí eu tive que verificar o que realmente estava em Portugal acontecendo. E eu me surpreendi. Eu me surpreendi muito. Tá? Eu me surpreendi muito com a questão do sistema português. Por quê? Eu pensava, no início, que o sistema português ele seria muito parecido com o nosso. Porque quando Dom João veio para o Brasil, ele criou uma estrutura aqui semelhante àquela estrutura que era portuguesa. Então, ele criou uma superintendência de polícia científica, ele criou uma superintendência de polícia, ele criou uma guarda real brasileira, no Rio de Janeiro, em 1809. Em 1831 foi criada a Guarda Municipal Permanente no Brasil, em São Paulo, que foi, inclusive, embrião da Polícia Militar de São Paulo. No Rio de Janeiro, a Guarda Real foi embrião da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, eu falei, deve ser a mesma estrutura brasileira. Mas não. No curso das histórias, né,
eles mudaram bastante. E eles foram para um sistema bem diferente do que nós temos atualmente, né? Então, aquela proximidade histórica que existia entre Brasil e Portugal, hoje não existe. Os sistemas têm uma diferença bastante grande, tá? E o sistema português está mais apropriado realmente ao sistema da Comunidade Europeia. Ele se parece muito com o sistema da Comunidade Europeia, que a gente já vai falar. E mais ainda, né? Esse sistema, o sistema português, ele tem várias instituições policiais, ele tem várias forças de segurança. Que nem o Brasil, que nós temos várias forças de segurança. Só que lá em Portugal, todas elas estão o quê? Muito bem definidas na sua competência. Que não é o que acontece no Brasil. No Brasil, nós temos vários órgãos, só que temos vários órgãos, bonito, previstos constitucionalmente. Temos um sistema constitucional de órgãos de segurança pública. Não se dá para falar que aquilo é um sistema de segurança pública. Aquilo simplesmente, o que está previsto no artigo 144, é um rol de instituições policiais, um rol fechado, mas é um rol. Então não é um sistema. Por quê? Quando eu falo em sistema, eu estou falando em interação entre os órgãos. E no Brasil, tudo que nós não temos é realmente interação. Tá? Nós temos órgãos trabalhando individualmente, mas não temos interação. Então não temos um sistema, não dá para falar em sistema. Tá? É a mesma coisa que falar no corpo humano, né? O ser humano vive só com o sistema respiratório. Não dá. Ele precisa do sistema circulatório, sistema cerebral, nervoso, sistema nervoso, precisa de todos os sistemas trabalhando em conjunto para que a máquina funcione perfeitamente. Então, eu percebi isso, eu comecei a levantar, eu comecei a buscar a legislação, e eu vi que o sistema português ele é muito bem definido nas suas competências. E, inclusive, ele tem um detalhe. A legislação regulatória dos órgãos policiais lá, das competências, é recente, é de 2008 para cá. Tá? Então, eles aproveitaram, acabaram com toda aquela... com todas as vaidades, com tudo que tinha, e criaram um sistema bem definido das competências de cada órgão. Né? Então, isso aí eu fiquei bastante contente com isso. Me foi uma surpresa bastante grata, e a partir daí eu passei a me dedicar cada vez mais. Inclusive, agora eu estive lá em Portugal, 3 semanas atrás. Nós estamos tentando fazer aproximação maior entre Brasil e Portugal, a Polícia Militar interagindo mais com a Polícia de Portugal, inclusive com troca de informações, troca de cursos de formação, toda essa questão. E eu pude verificar que eles estão melhorando cada vez mais esse sistema. Bom, mas antes disso, só para rapidamente falar, né, do sistema brasileiro. A gente fala do sistema brasileiro, né, que, na verdade, é um rol de organismos policiais. Então, o artigo 144 da Constituição, que é o principal, ele trata que segurança pública é dever do Estado e direito de todos. Então, quer dizer, não é só dever do Estado, né? Todo cidadão tem a sua parcela de contribuição para a segurança pública. Isso vai desde o momento em que o cidadão tem que fazer um simples boletim de ocorrência de um furto que ele teve, porque parece que eu fui furtado me furtaram o celular. Deixa quieto. Me furtaram o relógio. Deixa quieto. Não vou perder tempo fazendo BO. Só que ele está se furtando ao quê? Ajudar na responsabilidade, a atuar na sua função de colaborador de segurança pública. Por quê? Quando você deixa de noticiar um crime, não consta na estatística. Não consta na estatística, não consta que aquele ponto é um ponto de interesse de segurança pública. Se não consta que aquele ponto de interesse de segurança pública, não tem como nós levantarmos nos sistemas inteligentes da polícia que aquele ponto é um ponto que acontece muito furto. Então não tem como prevenir, não tem como atuar naquele momento, naquele local. Então perceba, olha o desencadeamento que você tem. Um simples deixar de fazer um boletim. Então, começa por aí, né? Começa o cidadão agindo noticiando os fatos criminosos a que ele foi vítima, até o fato de quê? De noticiar os fatos que ele tem ciência. Que ele percebe que o seu vizinho, a casa do seu vizinho está com uns barulhos estranhos, tem uns movimentos estranhos. Tem um disque denúncia para isso, 181, que você pode ligar, não precisa se identificar nada. Então,
você percebe o seguinte: dever do Estado, mas responsabilidade de todos. E essa responsabilidade ela é exercida por alguns órgãos policiais, né? Então eu tenho lá os órgãos policiais no Brasil: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis e polícias militares e corpos de bombeiros militares. Tá? Tem guardas municipais também? Tem guardas municipais, mas a guarda municipal, pela Constituição, ela não tem competência de polícia. Ela tem uma competência de proteção dos próprios municipais. Então, ela não é necessariamente um órgão de segurança pública, ela é um órgão de proteção. É um órgão patrimonial, né? Então, o sistema funciona assim. E a gente esquece, a gente lembra do artigo 144, do 144, mas a gente se esquece que dentro de alguns outros artigos existem algumas outras previsões de organismos policiais. Tá? Então, eu fiz questão de colocar esse quadro aí, justamente para demonstrar que, além daqueles que estão previstos no artigo 144, nós ainda temos uma Polícia do Senado Federal, prevista na Constituição, no artigo 52, e nós temos uma Polícia da Câmara dos Deputados, existente e que atua lá dentro da Câmara dos Deputados. Inclusive, ela faz toda a parte de polícia preventiva e polícia de investigação dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E na Constituição também do Estado de São Paulo, nós teríamos a possibilidade de uma criação da Polícia da Assembleia Legislativa. Mas essa não existe. Essa não foi criada aqui em São Paulo, pelo menos ela não foi criada. Então, existem esses aqui os órgãos policiais. Bonito, todos com sua competência, né? Então, eu tenho lá a Polícia Federal com a sua competência, no parágrafo 1º. Basicamente, a competência da Polícia Federal, pouca competência ele tem, né? A Polícia Federal não faz quase nada. Ela não tem competência nenhuma, ela só tem Polícia Judiciária da União, e ela só tem uma coisinha simples aqui, né? Ela só tem que prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes. Só isso. Aí ela também, se não fosse isso, ela tem que fazer o quê? Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Pouca coisa, né? Polícia de fronteiras no Brasil? É pouca coisa. São só 26 mil quilômetros de fronteira. Metade dessa aí praticamente seca e metade mar territorial, né? Então é pouca coisa. Quantos homens tem que a Polícia Federal para fazer essas funções? 15 mil homens? 15 mil homens? Se tiver isso, acho que não tinha. A última vez que eu conversei, eles estavam por volta de 13.500. Mas vamos colocar 15 mil. Não dá nem um policial por quilômetro de fronteira, né? Nem isso dá. Diuturnamente, 24 horas. Então você já percebe que você tem uma polícia com vastíssima competência, uma competência extremamente importante, só que não tem problemas de atuação. Mas não é porque não quer, é porque não tem estrutura para ter essa atuação. Tá? Serviço de imigração toma muito. Emissão de passaportes, controle de passaportes, exaure muito os recursos da Polícia Federal. Então, e cuidar do tráfico, quem faz, então? E cuidar das fronteiras, quem faz? Fica bastante complicado. Tem as polícias civis, né? Eu não vou falar de Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal, porque a expressividade delas é muito pouca. Elas são órgãos importantes, mas eles têm um efetivo menor ainda do que a Polícia Federal. Então, a gente não percebe muito. Então, os órgãos mais importantes, eu reputo esses três: Polícia Federal, Polícia Civil e Polícias Militares. Né? As polícias civis, dirigidas por delegados, têm uma função de quê? Competência de polícia judiciária. Tá? E apuração das infrações penais. Então, a Polícia Judiciária trabalha como órgão de preparação órgão de apoio do Poder Judiciário. Por isso que é Polícia Judiciária. Ela atua na preparação dos inquéritos, ela apura na investigação dos crimes, ela atua no levantamento de autoria e materialidade dos crimes. Tá? Bastante extensa também a sua competência. As polícias militares, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Tá? Os corpos de bombeiros não vão entrar muito, né? Porque acho que não é o foco aqui. Mas as polícias militares têm uma função extremamente importante e residual. Por quê? Tudo que envolve a questão da preservação da ordem pública afeta a polícia militar, além da polícia ostensiva.
Tá? Então, é a polícia realmente presente, né? É aquela polícia do dia a dia. É a polícia que você para no meio da rua, por favor, fui assaltado. É a polícia que você chama no 90. É a polícia realmente do contato do dia a dia. É a polícia mais visível ao cidadão. Por isso que ela é uma polícia ostensiva. Tá? É uma coisa só que eu queria desmistificar um pouquinho aqui, né? A polícia militar, ela não tem nada a ver com o exército. Ela não tem nada a ver com forças armadas. Tá? Ela é uma instituição constitucional, autônoma, tá? Com suas competências constitucionais próprias. É lógico. É que o pessoal lê o parágrafo 6º e fala o seguinte: forças auxiliares e reserva do Exército. Então fala o quê? Ah, é polícia de Exército, né? É polícia de Forças Armadas. O pessoal lê um pouco errado esse parágrafo 6º. Ele vincula a Polícia Militar às Forças Armadas por causa desse parágrafo 6º. Mas não é verdade. Quem é que não é reserva do Exército? Todo mundo é. Todo cidadão é reservista. É que a Polícia Militar ela é reservista como um todo. Então ela pode ser, em tempo de guerra, mobilizada pelo Exército para a prestação quê? De segurança interna. Mas não tem nada a ver com Exército. É militar, mas não é Força Armada. Tá? Isso aqui é importante, porque eu vou mostrar que na Europa, a maior parte das polícias, elas são militares, militarizadas, e muitas são ligadas ao quê? Às Forças Armadas. São um ramo das Forças Armadas, até isso aí. Tá? Então, os municípios podem instituir guardas municipais. Nós temos um sistema, nós temos vários órgãos. Bonito, todos com sua competência constitucional. Mas e o problema é o seguinte: essas competências constitucionais, senhores, elas geram áreas de atrito. Eu tenho áreas de intersecção entre as competências desses órgãos policiais. Então, como é que eu resolveria isso aí? A própria Constituição determina que a lei, ou seja, a norma infraconstitucional, ela regulará e disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Quantos anos tem a nossa Constituição mesmo? 20? Já está indo para já é maior de idade, né? Já tem mais de 21 anos, né, nossa Constituição, né? 23 anos, né? Legal, né? E não deu ainda para regulamentar esse artigo aqui. Tá. Eu vou fazer 23 anos e esse artigo ainda não foi regulamentado. Nós ainda não temos uma lei federal, uma lei orgânica, que regula a atuação dos órgãos policiais. Está definindo o que cada um vai fazer, qual que é o limite, qual que é a sua atuação. Então isso aqui virou, por enquanto, letra morta. Nós temos alguns projetos no Congresso Nacional, que estão parados, adormecidos lá, por exemplo, desde 2002. Estão arquivados em algum lugar, né? E desde 2002 estão parados lá. Mas também não são projetos assim que foram feitos com grandes estudos. Não são projetos que foram feitos com a participação da sociedade, com discussão, com a participação das entidades policiais. Tá? Então, por exemplo, a Polícia Militar hoje, o que regulamenta a Polícia Militar a nível federal, é um decreto-lei de 67. E a Polícia Militar é a única que tem uma lei federal ainda, né? Porque a Polícia Civil ela não tem lei federal regulamentando. Então, cada polícia faz o que quer, conforme a sua peculiaridade em cada estado. Aqui no estado de São Paulo tem uma lei orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Aí uma ressalva, né? A lei orgânica da polícia, né? Da Polícia do Estado de São Paulo, que é uma lei de 79, ou seja, tudo antes pré-Constituição. Se é lei orgânica da polícia, deve ser o quê? Da Polícia Militar e da Polícia Civil. Só que só tem um artigo que fala da Polícia Militar nessa lei. O resto é tudo Polícia Civil. Então, quer dizer, nem a lei orgânica do Estado de São Paulo ela se presta a regulamentar a atuação das corporações policiais dentro do Estado de São Paulo. Então, percebe, por isso que eu falei, por isso que a primeira coisa que eu falei, a gente não discute polícia, a gente parece que polícia não é uma coisa importante. Existe lei orgânica da magistratura, existe lei orgânica do Ministério Público, existe lei orgânica da Defensoria Pública, que foi criada em 88.
Recente. Mas não existe ainda uma lei orgânica do sistema, criando o Sistema Nacional de Segurança Pública, definindo as suas políticas. Então, como é que você quer saber o que a polícia faz se você nem ainda tem uma normatização completa da própria Constituição? Tá? Não tem uma regulamentação completa. Então, tem alguns projetos, né? Por exemplo, tem o projeto de lei orgânica da Polícia Civil, de 2007, tem um de 93, tem um da Polícia Federal, que é de 2009. Só que, percebam, cada um tratando o quê? De uma polícia, de uma organização policial. E não do quê? Do sistema de segurança pública. Então, esse é um problema sério. Tá? Por que eu estou colocando tudo isso aí, né? Porque o que eu vi em Portugal é alguma coisa diferente. Portugal, na Constituição, não existe a previsão de polícia, de organização policial. Então, não tem lá, por exemplo, são órgãos policiais, a GNR, a PSP, a Polícia Judiciária, a Polícia Municipal, o Serviço de Informação. Não tem. Não tem lá o Serviço de Estrangeiro e Fronteiras. Não tem. O que tem na Constituição portuguesa? O artigo 272, que fala da necessidade da polícia. Da necessidade da polícia. E para que serve a polícia, né? Que acho que é importante. A polícia tem por função defender a legalidade democrática e garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos. Que polícia? Isso vem para quê? Para a norma infraconstitucional. Então você não encontra o órgão policial dentro da Constituição portuguesa. Você encontra a função da polícia. Essa função de polícia é essencial. Não pode deixar de ter. Não existe Estado sem polícia. Pode existir Estado sem Forças Armadas. Mas sem polícia, não existe. Então, polícia é força necessária nos Estados. É força necessária para controle da sociedade. Tá? Aí a Constituição portuguesa, ela diz qual que é a polícia que ela quer ter. A nossa Constituição diz qual que é a polícia que ela quer ter? Tudo bem que o princípio da Constituição, que é preservação dos direitos humanos, proteção da dignidade humana, a gente entende que uma polícia não pode estar desacompanhada disso. Mas ele fala que a polícia serve especificamente para isso? Não. Então, quer dizer, a nossa Constituição se preocupou mais em dizer quais são os órgãos policiais do que dizer realmente qual que é a função da polícia. Então, esse aqui é o primeiro fator que eu encontrei de interessante na Constituição portuguesa. É bem definido o que é a função da polícia. Tá? Essa previsão, né? Previsão da polícia e não dos órgãos constitucionais. Tem um pequeno problema, só vou colocar eu vejo um pequeno problema nisso aí de não estarem previstos os órgãos constitucionais dentro da Constituição. Que é o quê? É mudança, né? A qualquer momento eu posso mudar as corporações policiais e ficar mudando elas do jeito que eu quiser. É lei infraconstitucional, é mais fácil de mudar do que a Constituição. Porque a nossa Constituição é uma Constituição rígida, então a Constituição rígida ela é muito mais difícil de mudar do que fazer uma lei complementar ou uma lei ordinária. Tá? Então eu posso ficar mudando. Não quero mais polícia civil, agora eu quero polícia cívica. Não quero mais polícia militar, quero polícia, força pública. E vou mudando. Então tem essa desvantagem. No Brasil é mais difícil. Tá? No Brasil tem uma... Quais são os órgãos policiais hoje de Portugal? Então, se não estão na Constituição, eles estão previstos em normas infraconstitucionais. Tá? Então, a polícia, eu tenho, em Portugal, a Guarda Nacional Republicana, que é a GNR. Eu tenho uma polícia marítima. Eu tenho uma polícia de segurança pública. Eu tenho a polícia judiciária. E eu tenho dois serviços, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e eu tenho o Serviço de Informações e Segurança. Vamos fazer um paralelo rápido aqui no Brasil. Polícia Judiciária seria a parte da atuação da Polícia Civil e da Polícia Federal, tá? Que faz a parte de Polícia Judiciária. Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública, elas estariam mais voltadas à atuação da Polícia Militar. Tá? A Polícia Marítima, ela está mais voltada à atuação da Polícia Federal, que faria a proteção marítima.
E o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, também da Polícia Federal. E o Serviço de Informações e Segurança, mais voltado à atuação da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN. Então, vocês percebam que dentro dessa estrutura, a Polícia Federal ela tem a competência de Polícia Marítima, de Polícia Judiciária, de Serviços Estrangeiros. Então, você tem uma polícia de 15 mil homens exercendo 3 funções extremamente importantes. Tá? Isso aqui já é alguma coisa que sinaliza o quê? Que nós, um país continental que nem o Brasil, com 26 mil quilômetros de fronteira, tinha que ter talvez um órgão o quê? De border control, ou de patrulha de fronteira. Tá? Os Estados Unidos têm um sistema bastante interessante. E Portugal também tem. Tem um serviço próprio de estrangeiros e fronteiras. Ele só fiscaliza fronteiras. Alguém duvida que um dos maiores problemas brasileiros é a fronteira livre que nós temos? O Brasil produz cocaína? O Brasil não produz cocaína, pelo que eu lembro. Muito pouco. Então, de onde vem a cocaína? Pela fronteira, da Bolívia, Peru. O contrabando de armas vem da onde? Fuzil? O Brasil não produz fuzil quase. De onde é que vem isso aí? Da fronteira, do Paraguai, do Mato Grosso, da fronteira do Rio de Janeiro, da fronteira marítima do Rio de Janeiro. Então, será que o problema de segurança pública não envolve também o controle efetivo das nossas fronteiras? Então, quer dizer, hoje, legal, a Polícia Federal faz isso, é competência deles, mas eles não conseguem fazer tudo. Ou vou crescer a Polícia Federal de tal ponto que ela fique com 200 mil homens para poder fazer todo o serviço, ou eu vou estruturar um sistema próprio para isso, que eu acho mais eficiente. Que eu vi em Portugal, o órgão próprio ele se especializa naquilo, ele começa a trabalhar com aquilo. Então, ele começa a gerar produção, informação para aquela atividade. Então, talvez é um caso da gente começar a pensar de um serviço próprio de fronteiras. Segurança de informações nós temos, né? Que nós temos a BIM, os próprios órgãos policiais eles têm os seus sistemas de informação. Então, é interessante como funciona. Os órgãos de polícia na Europa, e principalmente em Portugal, senhores, ou eles são militares, ou eles são militarizados. Tá? O que quer dizer isso? Ou são ramos militares que estão sujeitos a regulamentos militares e a Código de Processo Penal Militar, a Códigos de Justiça Militar, ou são estruturas que são baseadas no quê? Em rígida formação de disciplina e hierarquia militar, apesar de serem corporações civis. Então, nenhum órgão europeu, praticamente, foge a essa estrutura. Ou militares, alguns até militares realmente de forças armadas, ligados às forças armadas, ou tem uma estrutura militarizada. Mais para frente eu vou dar uma mostrada para vocês. Então eu tenho, se vocês forem ver, eu tenho forças armadas ali, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. E eu tenho em Portugal uma intersecção, que é a GNR, a Guarda Nacional Republicana. A Guarda Nacional Republicana, ela é militar. É uma força de segurança militar, formada por militares. Agora, eu tenho também uma polícia marítima, que é militarizada, inclusive contando com militares da Marinha Portuguesa. E eu tenho também a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública, que é uma força policial organizada militarmente, estruturada em rígidos padrões de hierarquia e disciplina, com regulamentos próprios dos militares. Tá? Inclusive, estrutura hierárquica muito bem definida. Então, eu tenho uma hierarquia bem definida. Isso é próprio de regime de força militar. Tá? Então, em Portugal, eu tenho a GNR como força militar, a Polícia Marítima como realmente força militar e militarizada contando com militares. E eu tenho a PSP, que é realmente uma polícia civil, mas estruturada de forma militar. E aí eu tenho os serviços de segurança, que é a Polícia Judiciária, o Serviço de Fronteiras e o Serviço de Informações. Né? Eu falo isso aí porque, desde 1829, né, quando foi criada a Scotland Yard,
ou a Metropolitan Police, né, que é o embrião da Scotland Yard, que todo mundo reputa como uma das polícias mais eficientes do mundo, apesar dos problemas que ela está tendo agora, né, de vazamento de informações, essas coisas, mas reputa-se ela como uma das melhores polícias do mundo. E ela foi criada sob sobre vários princípios, na verdade 10 princípios, que são o que a gente chama de princípios de Peel, que é Robert Peel, que foi o criador da Metropolitan Police. E o primeiro princípio dele é o seguinte: a polícia deve ser estável, eficaz e organizada militarmente, debaixo do controle do governo. Tá? Então, a própria Inglaterra, que a gente fala assim, na Inglaterra é uma polícia civil, né? Não é. A estrutura dela é uma estrutura militarizada. Existe um instituto lá, que é o Peel Center, que é onde são formados os constables, que são os recrutas, né, da Metropolitan Police, da Scotland Yard. Senhores, é tudo feito com base em disciplina militar, ordem unida, controle de entradas, controle de saídas, disciplina pessoal, então tem que engraxar sapato, cortar cabelo, todas aquelas coisas próprias de um regime militarizado. E são uma polícia civil. Tá? Então eu tenho a GNR, né, em Portugal, que é militar. Ela foi criada em 1801 e serviu de modelo para o Brasil. Porque em 1808, quando Dom João VI veio para cá, ele criou a Guarda Real também aqui no Rio de Janeiro, nos mesmos moldes da Guarda Nacional Republicana, que era dos mesmos moldes da Gendarmerie Francesa também. Tá? Depois, em 1911, ela mudou o nome para a Guarda Nacional Republicana e ela é uma força de segurança de natureza militar. É interessante como, por ser militar, ela é um braço das Forças Armadas. A formação do seu policial é feita numa academia militar. Então, o oficial de polícia da GNR, quando ele presta o concurso para a academia militar, ele faz um ano de regime militar obrigatório. E no segundo ano ele escolhe se ele quer ir para o Exército ou se ele quer ir para a GNR. Tá? Então, a GNR é comandada, inclusive, por oficiais generais. Tá? Então, eu tenho uma dupla subordinação. Eu tenho uma subordinação ao Ministério da Administração Interna como polícia. Agora, em tempo de guerra, a GNR passa o quê? A atuar em subordinação ao Ministério da Defesa Nacional. É a mesma coisa do Brasil. Se o Brasil, a Polícia Militar, em tempo de paz, ela atua onde? Sob a égide da Secretaria de Segurança Pública, debaixo do controle do governo do Estado. Mas se ela for mobilizada, ela vai passar a atuar sob o comando do Presidente da República e das Forças Armadas. É a mesma coisa, como reservista. Mas sempre em tempo de guerra. Tá? Então, ela é constituída por militares. E aqui a diferença, a primeira diferença. Ela faz o que se chama ciclo completo de polícia. Ah, mas espera aí. O que é ciclo completo de polícia? É uma polícia, como os portugueses falam, né? É uma polícia integral. Ou seja, é uma polícia que previne e uma polícia que apura os crimes que foram praticados que ela não conseguiu prevenir, dentro da sua competência que está prevista na lei. Então, a polícia, a GNR, ela faz prevenção e faz também a parte de polícia judiciária de determinados crimes. Tá? Aqueles crimes mais comuns, aqueles crimes do dia a dia. Tá? Aqueles crimes que não precisam de uma apuração mais rigorosa. Então, aqueles que, por exemplo, você teve uma resistência, você teve uma lesão corporal, alguém foi agredido. O GNR, ele não vai levar isso aí para outra polícia. Ele vai fazer o quê? Ele já pega aquela pessoa e leva para onde? Direto para o Poder Judiciário. Tá? E no Poder Judiciário a pessoa vai ser julgada. É isso que funciona lá assim. Então ele faz a parte de prevenção e repressão no mesmo ato. Mas e como é que eu divido? Então como é que eu tenho o confronto entre a GNR e a PSP? Portugal dividiu territorialmente a competência. Então ele colocou a PSP nos maiores centros urbanos. Então se eu for em Lisboa, por exemplo, que é um grande centro urbano, grande na verdade,
Lisboa tem 600 mil habitantes, né? É grande. É Sorocaba, né? Tamanho de Sorocaba. A grande Lisboa tem 2 milhões de habitantes, né? Então, mas é um grande centro urbano português. Então, lá tem onde? A PSP. Nos outros centros menores, metropolitanos e mais afastados, quem cuida é a GNR. Porque a GNR ela tem uma possibilidade de estruturar-se mais... ela não precisa de tanto apoio, porque ela tem todo o apoio por ser uma instituição militar. Tá? Ela consegue ter estrutura mais forte para atuar do que a Polícia de Segurança Pública. Então, deixa a Polícia de Segurança Pública nos grandes centros urbanos. Só que a Polícia de Segurança Pública também faz o quê? O ciclo completo de polícia. Então, percebam, eu tenho conflito entre as duas polícias? Não tenho. Por que eu não tenho? Porque uma atua num lugar e a outra atua no outro. Elas não atuam concorrentemente. Então, as duas fazem a mesma coisa, só que uma faz em cada lugar diferente. Olha que beleza. Você não tem conflito entre polícias. Não tem área de intersecção. Aqui no Brasil funciona como? Uma polícia pega e leva para onde? Para outra polícia. Isso não existe. Isso só existe no Brasil, praticamente. Polícia detém as pessoas. Poder Judiciário faz o quê? Prende. Prisão é ato exclusivo do Poder Judiciário. Então, a polícia que detém, ela leva para quem? Para quem pode prender. Polícia não prende. Até o nome está errado, porque quando a gente fala auto de prisão em flagrante delito, está errado. Doutrinariamente, no direito internacional, polícia faz detenção. Então, mesmo a polícia judiciária, quando faz o auto de prisão, ela está fazendo, na verdade, um auto de detenção. Quem faz a prisão é o Poder Judiciário quando ele determina que a pessoa fique presa ou seja colocada em liberdade. Tá? Então, o certo é fazer isso, que nem Portugal. Eu pego e levo para onde? Pro juiz. Uma polícia prende e leva para o juiz. Uma polícia prende e leva para o Ministério Público. Porque na Europa, normalmente, o Ministério Público e a magistratura é o mesmo concurso. Você presta concurso para a magistratura ou para o Ministério Público, depois que você escolhe qual que você quer ser. Então, os dois são praticamente de mesma carreira. Tá? Então, olha que legal. Eu tenho a lei orgânica da GNR falando isso. E eu tenho também a lei orgânica da Polícia de Segurança Pública falando a mesma coisa. Só que dando competência o quê? Para a PSP, para a Polícia de Segurança Pública, nos grandes centros urbanos. Tá certo que a lei orgânica da GNR ela dá umas outras competências para a Guarda Nacional Republicana. Então, ela faz controle costeiro também, ação fiscal, polícia de trânsito, segurança de honras de Estado e uma unidade de intervenção. Tá? Essa unidade de intervenção ela é extremamente importante na Europa, porque ela atua como força de, por exemplo, de auxílio em grandes catástrofes, soterramentos, tsunamis, terremotos, ela atua também tem essa atuação. Tá? Então, a força de segurança, a Polícia Nacional, ela faz ciclo completo e ela subordina-se ao Ministério da Administração Interna, que nem a PSP, que nem a GNR. Tá? Só que ela é constituída por civis organizados militarmente. Competência, mesma coisa que a GNR. Só que ela faz aonde? Nas áreas urbanas de Portugal. Tá? A diferença. Ah, mas então... nós falamos de uma outra polícia, né? Nós falamos de uma polícia judiciária. Então, para que uma polícia judiciária, se as duas fazem polícia judiciária? Fazem polícia preventiva e polícia judiciária. Antes de entrar nessa questão, eu só pus essa foto aqui que eu queria mostrar um negócio para vocês, né? Qual que é civil e qual que é militar, hein? Alguém consegue identificar? Na verdade, sabe qual que é o civil, hein? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo é o civil. Tá? Mas olha só como ele está, marchando, uniforme militar, honras à bandeira. Isso aqui é na escola deles. Isso aqui é na escola, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, da PSP. Tá? E o da direita é o GNR. Então você perceba, a estrutura é a
Mesmo. A formação é basicamente a mesma. Só que um é militar e o outro é civil. Tá? Então eu tenho o Instituto Superior de Ciências Policiais. Por exemplo, esse instituto aqui que nós estamos tentando fazer um acordo com eles, um convênio com eles. A formação do oficial de polícia de segurança pública é 3 anos e mais 2 anos que ele já sai mestre em ciências policiais. Então, todo oficial da Polícia de Segurança Pública, ele se forma bacharel e já sai com um mestrado reconhecido pela lei de Bolonha, né, agora que regula o ensino na Europa, na comunidade europeia, já sai com um nível de mestrado reconhecido em toda a Europa. Tá? Em 5 anos ele faz isso aí. Então, eu tenho alguns cursos, né? Eu tenho o curso de formação de oficiais, tenho o curso de mestrado, tenho o curso de segurança interna, gestão de segurança, criminologia e investigação criminal, gestão municipal de segurança, gestão municipal de crises. Então, eu tenho vários cursos dentro. No Brasil, nós temos, aqui em São Paulo, nós temos também. O nosso centro de altos estudos da Polícia Militar de São Paulo, ele é o único centro do Brasil que que oferece cursos de mestrado e doutorado em ciências policiais. Tá? Reconhecido, inclusive, por norma legal. Tá? Então, os nossos oficiais da Polícia Militar, eles fazem academia em 4 anos, saem bacharéis em Direito, praticamente, saem bacharéis, e mais 1 ano ele faz o bacharelado em Direito, se ele quiser, e depois ele faz mais o curso de mestrado em Ciências Policiais e doutorado em Ciências Policiais, à medida que ele vai subindo na carreira. Então, tem algumas coisas bem parecidas com o sistema português. Polícia Judiciária. O que ela faz? Eu não falei para vocês que a Guarda Nacional e a Polícia de Segurança Pública atuam na pequena criminalidade? Eu tenho uma criminalidade mais expressiva, eu tenho aqueles crimes de maior potencial ofensivo. Então, a Polícia Judiciária, ela atua justamente nesses casos. Ela atua em crimes que são determinados pela própria lei. Então, ela vai investigar, aqui, ó, por exemplo, crimes dolosos contra a vida. Ela vai investigar escravidão. Ela vai investigar moeda falsa. Ela vai investigar participação em motim armado, associação criminosa, crimes contra a segurança do Estado. Aqui eu tenho um crime aqui, branqueamento, né? Que é lavagem de dinheiro. Então, essa é a atuação da Polícia Judiciária. Essa Polícia Judiciária ela não faz prevenção. Ela faz exclusivamente o quê? Polícia Judiciária. Então, ela só entra em ação nos crimes que são mais graves. A pequena criminalidade, quem faz? São as polícias de segurança pública e Guarda Nacional Republicana. Então, olha só que legal o sistema. O policial, algum de vocês já teve a casa furtada, assaltada? O que você faz? Liga 190, não liga? Aí vai o policial lá na tua casa, não vai? O Estado vai lá, não é o Estado que está indo na tua casa? Legal. Aí o Estado chega lá, anota todos os dados, como é que é a pessoa, o que ela estava vestindo, você viu, o que foi furtado, o que foi roubado. Ele não pergunta tudo isso, o policial? Ótimo. Aí você fala assim, ótimo, o Estado já comuniquei o Estado, não comuniquei? Não. O que o policial fala assim que ele vai embora? Ó, meu amigo, eu vim até tua casa aqui, tá? Eu vim até tua casa, eu, Estado, estou vindo aqui, anotei tudo, vou fazer um boletim, vou registrar no sistema, mas isso não vale, tá? Você tem que ir, agora você tem que sair da sua casa e ir até a delegacia para fazer o registro da ocorrência. Olha que absurdo. Imagina se isso fosse uma empresa. Imagina se isso fosse uma empresa. A empresa, você compra um produto, a empresa vai na sua casa. Aí o cara chega, o vendedor chega, fala assim, ó, tá tudo certo. Só que agora, para formalizar a venda, você tem que ir até na outra empresa ali, tá? Senhores, é absurdo. Se o Estado já foi à sua residência, se o Estado já foi até você, como é que você pode falar que vou mandar o cidadão de novo para um outro lugar, para um outro órgão policial? Isso é absurdo. Em Portugal isso não acontece. O policial que atendeu a ocorrência, ele faz o registro da ocorrência. Fez o registro da ocorrência, acabou. O Estado já foi cientificado. Aí eu vou ver o seguinte, é competência da GNR? É competência da PSP?
Se for competência minha, eu vou apurar. Se não for competência minha, eu faço o quê? Em 10 dias eu comunico à Polícia Judiciária para eles tomarem as providências. E aí entra a Polícia Judiciária, nos casos mais graves. Olha que beleza. Não é difícil isso. Mas aqui no Brasil a gente ainda não conseguiu. Então tem algumas coisas. Você percebe que Portugal tem vários órgãos policiais, mas por causa da definição das competências, está bem definido, o sistema funciona melhor do que aqui no sistema brasileiro. Aqui no Brasil você tem que manter, por exemplo, aqui em São Paulo, você mantém 93 distritos policiais funcionando 24 horas. Cada equipe de polícia civil, mais ou menos, é um delegado, um escrivão e dois investigadores. 4. Vamos por 4. Cada DP, para manter 24 horas funcionando um distrito policial, ele tem 5 equipes. Então, quantos policiais civis você tem para manter 24 horas funcionando? 20 policiais. Tá? Quando eu falei em Portugal que a Polícia Civil aqui, que é a Polícia Judiciária, tem 35 mil homens, os caras olharam para mim e falaram, para que tudo isso? Para quê? Para nós é pouco. Você vê sempre falando o quê? Não tem policial civil, não tem delegado. Mas eu perguntei, os caras falei para eles, mas para que tudo isso? Por quê? Porque você mantém muito policial civil fazendo o quê? Atendimento de briga de marido e mulher, de lesãozinha corporal, de acidente de trânsito leve de vítima. Precisa isso. Quando o próprio policial militar já foi na ocorrência lá de acidente de trânsito, muitas vezes, quando a própria polícia militar, por exemplo, tem as suas bases 24 horas, que são as bases comunitárias, não podia ir lá e fazer o registro lá na ocorrência? E depois a polícia militar faz o quê? Encaminha para a polícia judiciária, se for o caso? Então percebam, em Portugal é o seguinte, a polícia judiciária é menos de 1/6 do efetivo das polícias. Então as polícias de Portugal, a GNR, ela tem 23 mil homens, a PSP tem 21 mil homens. Então ela tem por volta de 45 mil pessoas. A Polícia Judiciária de Portugal, ela não chega a 10 mil homens. Não chega, não, mito. Não chega a 8 mil homens. Aqui no Brasil, São Paulo, a Polícia Militar tem 100 mil homens. E a Polícia Judiciária tem 35 mil homens. Não precisava tudo isso. Se você racionalizasse o quê? A atuação. E tivesse um sistema bem organizado. Tá? Então eu tenho... concluindo, né, que eu não quero tomar muito tempo, quero também deixar um pouco aberto para perguntas, né, respostas. Eu tenho, senhores, algumas necessidades. Eu tenho que, primeiro, ajustar esse sistema constitucional. Eu tenho que criar um sistema realmente, eu tenho que criar um sistema. Não criar vários órgãos policiais que vão atuar e vão ficar brigando por competências. Eu preciso o quê? De um sistema que funcione. Então, um sistema que funcione, talvez... eu pense numa Polícia Federal, fazendo o quê? A função dela de Polícia Judiciária da União, que é extremamente importante. Eu precisaria, talvez, de uma Polícia de Fronteiras no Brasil, que eu acho que um Brasil com o tamanho continental do Brasil, não dá para se falar numa polícia especializada só em fronteiras. Eu precisaria... E imigração também, né? Trabalhando com imigração. E eu teria também as Polícias Rodoviária Federal, teria a Polícia Ferroviária Federal, teria as polícias militares com competência de ciclo, exercendo o ciclo completo de polícia, e a Polícia Judiciária fazendo o quê? Atuando realmente naqueles casos em que é necessária uma especialização de investigação, e uma estrutura mais forte de investigação. Aí eu posso concentrar a Polícia Judiciária o quê? Naqueles crimes que são potencialmente perigosos para o cidadão. Não na briguinha de marido e mulher no dia a dia, não a lesãozinha corporal, não aquelas coisinhas de desacato, desinteligência, lesão corporal, rixa, essas coisas. Não. Concentrar a Polícia Judiciária para quê? Para investigar o crime, solucionar os crimes, os graves crimes. Tá? E a Guarda Municipal? Ela tem uma função importante. Só que não adianta criar a Guarda Municipal, fazer que nem está um projeto no Senado, que dá à Guarda Municipal a mesma competência da Polícia Militar. Quer dizer, é mais um órgão para fazer o quê? Entrar em conflito com as outras.
É mais um órgão e não mais um membro do sistema. Então, a Guarda Municipal tem que ser criada, tem que ser incentivada. O município que tiver condições tem que incentivá-lo. Mas tem que estar sujeito o quê? A controle do sistema. Não tem jeito. Não dá para criar um órgão. Porque senão acontece o que acontece, a gente tem relatado para nós, em estados do norte e nordeste, que você tem lá cidadezinhas lá, que o prefeito é coronel, né? É o coronelzão. E ele cria a guarda municipal para quê? Para ser a guarda pretoriana dele. Para protegê-lo. Para dar cabo dos seus inimigos políticos, não sei. Vira uma guarda pessoal. Isso não pode acontecer. Se quer criar a guarda municipal, tem que criar sobre estritos limites. Não é o que o Estado Democrático de Direito prega? É isso. Obediência à lei, obediência à dignidade humana, é isso que a gente precisa. Tá? Então, eu estou deixando aí meu e-mail também, né? Se alguém quiser alguma dúvida, tiver alguma coisa. E, novamente, né? É sempre um prazer estar aqui nessa casa. Eu fico muito honrado, fiquei muito honrado com o convite. Vai descido até, né? Por estar aqui. E fico muito feliz, né, com essa plateia. E eu percebo que os senhores realmente vieram motivados, vieram para ver, para conhecer, para tentar aprender um pouco mais. E parabéns a todos, muito obrigado.